Você sabia que as crises que o narcisista passa, muitas vezes reflete aquilo que ele recebe como resultado de seus próprios atos? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as várias condições que levam o narcisista a serem narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Antes, porém, quero explicar que essas batidas que vocês estão ouvindo, possivelmente vão ouvir durante o vídeo, é porque aqui do lado está tendo uma reforma no apartamento e fica difícil de nós trabalharmos assim em silêncio. Mas, tratando-se da condição do narcisista, o narcisista ele não nasce narcisista. Ele se torna narcisista pelos vários fatores que influenciam o seu estado mental. Quando criança, eles são muitas vezes rejeitados, são criticados e, como toda criança, muitas vezes são levadas, né? Elas são criticadas, às vezes são até controladas de forma bruta, de uma forma não muito convencional, e tanto os pais, os genitores, como os cuidadores, muitas vezes agem pensando estar fazendo bem, mas ao mesmo tempo eles não estão fazendo bem. Não que uma criança que faz uma traquinagem, ela não mereça ser repreendida. Sim, merece. Só que tem jeitos e jeitos. E um dos fatores que agravam esse sentimento narcisista é justamente aquele abandono, aquela falta de empatia com a criança. E quando você trata a criança de forma negligente, de forma que escanteie essa criança, não deixe que ela participe das brincadeiras normais de criança, sim, porque a principal ocupação da criança é brincar. Mas se ela é tolhida nessa condição e ela passa a sentir que as pessoas não gostam dela, e se isso for algo continuado, ela tem algumas tendências de se culpar e achar que aquilo é a realidade da vida dela. E essas condições muitas vezes atrapalham o desenvolvimento da criança. E quando muitas vezes essas crianças são rejeitadas, são tratadas muitas vezes com brutalidade, são tratadas com palavras de baixo calão, ou são tratadas com desprezo, com uma palavra degradante, ou então um pensamento de que ela não é o suficientemente boa para viver com as outras crianças. Quantas e quantas pessoas não vieram para nós em entrevistas, em terapias, e dizem que foram tratadas muitas vezes como inúteis, como preguiçosas. E tudo isso vai acumulando na vida daquela criança. E se esse ato se torna corriqueiro, quanto mais esse tempo passa, mais aquilo vai grudando na mente e no coração daquela criança. Então ela pensa, olha, se os meus pais, os responsáveis que me amam, dizem que eu sou assim, então é porque eu sou assim.
Aí cria-se aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. E esse tipo de pensamento vai fazer com que ela cresça num ambiente desconfiado. E para que ela possa interagir com outras crianças ou interagir no mundo já adulto, ela tem que criar uma condição de defesa para essa situação, para se proteger, para que ela não sofra das mesmas condições de quando era criança e não conseguia se defender. Então, é a partir daí que, com essa fragilidade emocional, com essa autoestima baixíssima, ele começa a criar uma fantasia, uma espécie de personalidade atraente, autossuficiente, para que possa mostrar ao mundo quem ele é. Só que isso é uma máscara, não é uma realidade. Então, dessa forma, quanto mais o tempo passa, ele vai se modelando ao meio em que ele está, tentando sobreviver. Então, quando ele passa a uma fase adulta, ele precisa de suprimentos narcisistas. E para que ele tenha esse suprimento narcisista, ele tem que procurar uma vítima. Essa vítima pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Ela vai começar a se aproximar da pessoa porque essa pessoa tem um potencial de oferecer a ele ou a ela suprimentos. Então, o que é que ela faz? Como ela não tem personalidade, como ele não tem personalidade, ele é oco por dentro. Na sua condição social, ele não tem nada a apresentar. Então, o que é que ele faz? Ele vai e procura uma vítima. Busca por essa vítima, ele localiza alguém, estuda esse alguém. Ele procura saber tudo sobre essa pessoa, com quem ela anda, quem são os pais, quem são os irmãos, quem são os amigos, quem são as pessoas que lhe cercam, aonde ela frequenta, né? Qual associação ela faz parte, de que igreja ela faz parte, quem são os seus amigos, e aí faz um verdadeiro dossiê dessa pessoa. E aí se aproxima dela. E começa a conversar com essa vítima futura, né? Essa vítima em potencial. E dentro dessa conversa, desse diálogo, ele vai soltando algumas iscas. E essa pessoa vai soltando as informações que ele precisa para criar uma personagem, ou personagem. Então, nessa conversa, a pessoa, que todo ser humano tem a tendência de contar sua vida sem necessidade, mas gosta de contar sua vida, ela começa a dizer como ela gostaria que fosse a vida, como ela gostaria de ser tratada, como os pais lhe tratam, e como ela gostaria de ser tratada por um amigo, pelo namorado, pelo o futuro marido, que ele deveria ser assim, deveria ser de outro jeito. Então, tudo isso são subsídios que ele vai captando e formando como um quebra-cabeça todo o personagem que a pessoa quer. Quando ele já tem o suficiente, ele se apresenta com essa nova roupagem. Então ele diz, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto dessa música, eu gosto desse filme, eu gosto desse teatro, eu gosto dessa condição. E vai mostrando tudo aquilo que ele gosta, coincidentemente com aquilo que a pessoa já disse que gostava. Então, na cabeça dessa vítima, ele é a pessoa ideal. Ela achou o príncipe encantado que combina com ela, porque todos os pensamentos são os mesmos. Só que não. Só que não é verdade. Aquilo é uma máscara. Mas ela não sabe disso. Então, ele começa a criar um ciclo de abuso narcisista.
começando com a idealização. Então ele vai idealizar essa pessoa. Essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é incrível. E ela, por sua vez, vai gostando de ser tratada como pessoa maravilhosa, como pessoa incrível. Ele vai colocar ela como que num pedestal de santidade. Essa pessoa é perfeita, essa pessoa é maravilhosa. Essa idealização reforça aquilo que a pessoa já espera dele. Então, a vítima diz, olha, eu estou vivendo um verdadeiro céu. Eu estou vivendo no paraíso. Ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, atenciosa, cuida de mim, faz as coisas por mim, e aquela coisa. Só que quando o narcisista faz algo por alguém, ele faz justamente para te isolar das coisas que você costuma fazer. Porque a ideia dele é te isolar do mundo que você vive e tomar o lugar. Então veja só. Quando essa pessoa começa a desenvolver um certo carinho por ele, e ele começa a corresponder, fazendo tudo o que ela quer. Ah, eu queria isso, tome aqui. Ah, eu queria ir em tal lugar, vamos. Não importa a hora nem o dia. Ele vai estar sempre à disposição. Até que se casam. E confirmam, concretizam aquela união. E aí, na convivência, você vai ver, como vítima, que o santo não é tão santo como você imaginava. E é essa dificuldade que os narcisistas têm, é de manter essa máscara por muito tempo. Então, quando você começa a notar algumas falhas na vida dele, começa a desconfiar de algumas palavras, de alguns atos, de algum comportamento que ele tenha praticado, você começa a sentir que você entrou numa furada. Só que essa situação já está tão enraizada, você já tem tanto o sentimento arraigado por ele, que fica difícil de você sair dessa situação. Então, ele começa também a desconfiar que você já sabe quem ele é e que você está descobrindo coisa que ele não gostaria. E, de certa forma, ele está se expondo na sua condição, né, de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, é nesse momento que ele vai desfazer tudo aquilo que você diz. É quando você diz, olha, você não era assim, o que é que está acontecendo? Você está sendo assim, rude dessa forma, disso, daquilo. Aí ele vai dizer, você está louca, isso aí nunca existiu. Você está delirando. São os primeiros pontos. E então vem se agravando e você vai descobrindo que ele não é tão atencioso assim. E ele também já não vai ser tão atencioso, porque ele vai ver você como vítima, como uma pessoa inimiga dele, que pode estragar a vida dele a qualquer momento, expondo ele às suas fraquezas. E aí ele começa a trabalhar na desvalorização do personagem que ele criou a seu respeito. Então, essa desvalorização inclui a negação de que você é uma pessoa saudável, afastar você dos seus amigos, falando para os amigos que você não é uma pessoa tão verdadeira como deveria, ou como diz, dizendo a você que seus amigos são falsos, que falam de você pelas costas. E isto inclui aquele sentimento de que ninguém gosta de você. Só ele que gosta de você, só ele que dá a vida por você, só ele que é capaz de satisfazer os seus desejos, porque ele tem entregado a sua vida a você
desde o início. Você que está sendo ingrata, você é uma pessoa maldosa. E essa manipulação faz com que você fique pensativa. Será que não é mesmo? Se ele está dizendo isso é porque eu sou uma pessoa má. Só que ele vai dizendo isso numa constância e numa condição repetitiva tão grande que você não tem tempo de olhar outra coisa, você só vai pensar nisso. Aí é quando ele vai começar a criar o gaslighting, aquela condição em que ele vai tentar fazer você de louca. Então ele vai sumir com coisas e vai dizer que nunca teve aquilo. Ele vai dizer que vai sair de casa e vai para tal canto. E você de repente encontra ele na sala, sentado no sofá, assistindo alguma TV. E você diz, você não ia sair? E ele vai dizer, eu nunca disse que ia sair. Você está ficando louco. Tem certeza que eu disse? Veja como isso já perturba a mente de uma pessoa normal. Imagine de uma pessoa sofrida. De uma pessoa que está sendo eliminada da sua condição. Então, esse é o tipo de trabalho que ele faz para receber suprimentos narcisistas de você, porque a sua dor, o seu medo, a sua incerteza é vamos dizer assim, é um suprimento narcisista para ele. É um suprimento negativo? Sim, mas é suprimento. Assim como o amor, a atenção, o carinho é um suprimento positivo para ele, a raiva, o medo, a falta de controle, tudo isso é suprimento também para ele, ainda que negativo. Então, quando ele chega no estágio em que você não serve mais para ele, ou não está mais fornecendo o suprimento narcisista que ele quer, então o que é que acontece? Ele vai trabalhar o que nós chamamos de descarte. É quando ele vai sair da sua vida e vai em busca de um novo suprimento narcisista que ele já tem em mente, porque enquanto ele está lhe maltratando, ele está cuidando lá fora de ter um outro ponto de apoio. Então, nesse sentido, ele vai e sai da sua vida e procura ter um novo relacionamento narcisista. Porque o narcisista patológico, ele não tem relacionamentos saudáveis, nem verdadeiros com ninguém, porque ele não ama ninguém. E se tiver alguém que ele ame, é ele mesmo. E olhe, porque ele tem uma autoestima baixíssima. E essa é a condição, infelizmente, da vida de um narcisista. Agora, depois que ele sai, você tem dois caminhos. Ou você vive remoendo a situação, sofrendo, se arrastando na vida, ou você procura utilizar essa oportunidade para criar uma nova vida para você. Então é aí nesse momento que você pode procurar uma ajuda, que você pode procurar os seus parentes, ainda que já estejam distantes porque ele lhe afastou deles, mas é o modo de você, é a oportunidade, melhor dizendo, de você voltar, de você se integrar na sociedade, no ambiente que você estava, de procurar ajuda, de conversar com o terapeuta, fazer uma terapia com um psicólogo, com um psiquiatra, porque você vai precisar de medicamento, porque você vai estar abalada. Você procurar conversar com um psicanalista sobre a sua vida, né? Não tenha medo de deitar no divã do psicanalista, contar a sua história não, ele está ali para lhe ajudar mesmo. Então, é nesse momento que você pode escolher esse lado e refazer a sua vida, procurando ajuda. É assistindo os vídeos como o nosso, que nós estamos mostrando aqui no nosso canal. Então, isso vai fortalecer a sua mente, a sua autoestima e faz você voltar a ter uma vida, não um novo relacionamento. Eu não, vamos dizer assim,
Eu não indico que você procure um novo relacionamento nem tão cedo. Primeiro se trate. Primeiro se trate. Porque você ainda está muito vulnerável. E se você for procurar um outro relacionamento pensando que vai ser melhor, é capaz de cair nas mãos de um novo narcisista e que seja pior. Então, esqueça isso. Primeiro cuide de você, trate sua vida, cure suas feridas, procure se fortalecer física, emocional e espiritualmente e procure reaver o seu equilíbrio natural. Aí sim, depois de um tempo, você pode voltar a ter um convívio, né, e uma nova vida. Entretanto, eu quero te dizer que o narcisista, ele não vai te abandonar por completo, ele vai te monitorar. Ele vai saber de tudo o que você faz, através dos chamados macacos voadores, que são aquelas pessoas que ele consulta para saber sobre a sua vida, né? Que ele vai dizer como vai você, eu preciso saber da sua vida, feita a música de Roberto Carlos. Então, essa condição, ele vai tentar fazer você voltar, né, a ser um suprimento narcisista dele. Só que ele vai fazer isso de uma forma usando o hoovering, que é a forma de se mostrar arrependido, de bonzinho, vai prometer mudar, diz que errou, mas que é uma pessoa má, que foi uma pessoa que foi criada com muita dor e por causa disso ela não soube cultivar o amor que você tinha por ele, e aquele sentimento todo que é muito típico do narcisista patológico. E por fim, após ele fazer esse hoovering, se você o aceitar de volta, porque você vai dar uma chance, você é uma pessoa empática, e como uma pessoa empática, boa, cristã, quer viver uma vida boa, e acha que ele pode se arrepender, e todo mundo tem o direito a uma segunda chance, eu quero te dizer uma coisa: você está caindo no buraco novamente, porque ele não está arrependido, ele quer voltar com o hoovering, praticando a idealização, tentando fazer você voltar a ser a pessoa que ele idealizou no início, só que você não é mais aquela pessoa, e por causa disso ele vai se revoltar contra você, vai voltar muito mais violento, muito mais agressivo, não fisicamente, mas com palavra. Ele vai voltar muito mais revoltado porque você traiu a confiança dele, você não foi aquela pessoa que ele esperava, e a partir disso ele vai renovar o ciclo. Então vai ter a idealização, quando ele vê que você não é aquela pessoa que ele idealizou e não volta a ser nunca aquela pessoa que ele idealizou, porque você também tem personalidade, ele vai criar a desvalorização novamente. Ele vai dizer que você é má, que você é manipulador, e vai criar o mesmo processo, até chegar ao descarte, e aí renova tudo com o hoovering, e depois é um ciclo inacabável. Por isso que tem muita gente que vive com um narcisista durante anos, décadas, sem, contudo, resolver a sua situação. Tem pessoas que têm pais narcisistas, mãe narcisista, esposa narcisista, esposos narcisistas, avós narcisistas. Então, essa condição é uma condição que, infelizmente, não é uma doença, porque se fosse, poderia até ser curado. É um transtorno de personalidade. E esse transtorno, causado pelas carências da infância, elas não se curam. Elas levam para o túmulo. E por isso você vai ver narcisistas novos, narcisista jovem, narcisista adulto, narcisistas velhos, anciãos, e até aqueles narcisistas que são tão chato, mas tão chato na velhice, que os filhos não conseguem controlá-lo e colocam ele no asilo.
E ele se torna um problema dentro do asilo. Porque ele é o cara mais chato, a velha mais chata que tem dentro do asilo. E aí, como vai resolver isso? Não resolve. Não resolve. Porque mesmo velho, ele não muda. Narcisista não muda nunca. É a mesma coisa. Mas pode ser que alguns procurem ajuda? Pode acontecer. Mas é raríssimo, porque eles não admitem serem pessoas com transtorno. Eles sempre acham que são maravilhosos e são dignos, merecedores de toda atenção, de todo carinho, de toda admiração, porque eles são o suprassumo do conhecimento e do desenvolvimento humano. Queridos, por hoje é só. Como vocês viram, eu estou num ambiente diferente, mas é porque eu estou aqui de férias e por isso eu tenho que aproveitar esse momento para lançar mais um vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, passe para alguém, mostre a alguém. Essa é uma breve história do que é o narcisista, certo? É claro que tem muito mais coisa, e tem coisas que talvez você concorde, talvez você não concorde, mas eu quero te dizer uma coisa, nós fazemos o melhor que podemos, tá certo? Com as condições que temos. Talvez mais tarde a gente faça melhor. Esse assunto é um assunto ainda que está em estudo pelos especialistas. Então nós temos muita coisa para descobrir ainda. A ciência é muito nova. Mais tarde nós vamos ver, descobrir e estudar coisas bem mais profundas do que aquilo que falamos aqui. Pode ser que confirme o que já dissemos, ou pode ser que até negue algumas coisas que foram ditas, porque tem novas informações. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você e até o nosso próximo vídeo.